Bom, pessoal, bom dia para todo mundo de novo. Tá todo mundo bem, tudo certo, na medida do possível? Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, Tudo certo. bom dia, Jonas. Todo mundo bem de saúde, direitinho? Graças a Deus, sim. Sim. Então, vamos nessa. Veja, minha gente, vocês conseguem ver direitinho aqui minha tela? Dá para ver, sim. Tá? Pronto. Bom, na aula passada, a gente começou a ver os diagramas de interação, né? São os diagramas que servem mais para a gente representar comportamento do que as partes do sistema que a gente vem modelando, né? Então, a gente viu o diagrama de atividades na aula passada e a gente fez aquela aula prática para todo mundo já começar a trabalhar no projeto, construindo alguns, né? Não sei se vocês perceberam, né? A questão de saber para que vai usar, como vai usar, que você pode usar de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais abstraída, né? Ele ajuda a gente a montar essa sequência, né, de passos e de como as coisas se conectam, né. Hoje a gente vai começar a estudar um outro diagrama, que é o diagrama de máquina de estados, certo? E a ideia, minha gente, é que essa semana que vai vir, a gente vai trabalhar para fazer a nossa primeira entrega oficial do projeto, né? Até o momento, as entregas que a gente vinha fazendo eram mais entregas de acompanhamento, né? Toda semana a gente tinha aquelas entregas, né? Que era mais no sentido de forçar que a gente trabalhasse de uma maneira contínua, que não chegasse no momento agora em que a gente vai produzir a primeira entrega oficial do projeto, né? Que conta para a nota, alguém ficasse perdido ou não soubesse por onde começar, certo? Então, essa semana que vem agora, a gente vai trabalhar nessa entrega. Então, o que é que eu vou considerar a entrega? Lembra que a gente vem trabalhando, começou, né, seguindo um fluxo de trabalho que normalmente acontece na execução prática de análise de projeto do sistema, em que a gente começa na etapa de análise, em que a gente tenta entender qual é o propósito do sistema, começa a modelar e ter uma ideia de quais são as partes, como elas se comunicam, quem são os elementos, né, de referência. E aí, a gente fez o uso, né, dos diagramas de casos de uso, os diagramas de classe, de pacotes, né, só que de uma maneira não tão profunda, certo? Por exemplo, nos diagramas de classe, a gente não estava tão preocupado ali naquele momento com os métodos, né, com a cardinalidade dos relacionamentos entre as entidades, né? E agora, quando a gente passa para uma etapa de projeto, a gente já construiu uma noção, uma ideia de qual o problema que o sistema precisa resolver, e agora, na etapa de projeto, a gente precisa entrar mais a fundo e revisitar esses diagramas que a gente já construiu agora. O que significa isso? Significa que a gente vai, né, na prática, a partir daquelas descrições, aquelas descrições que eu coloquei na página de cada um dos projetos, né, vocês vão precisar se debruçar ali para ler e entender quais são as descrições, identificar direitinho quais são os requisitos funcionais e não funcionais, dar uma revisada ali, se todo mundo da equipe está com a mesma visão alinhada do que o sistema precisa entregar, né, e aí, claro, eu estou aqui disponível para a gente debater, discutir e ajustar no que for necessário, né, desde a semana retrasada, mas se vocês ainda sentirem necessidade, a gente pode fazer, né, mas aí vocês vão visitar aquilo ali e registrar lá nas páginas essa visão de projeto agora para os diagramas que a gente já construiu e o diagrama que a gente vai ver hoje, certo? O diagrama de máquina de estágio. Significa que vocês têm que entrar lá no diagrama de classes, verificar se as cardinalidades estão corretas, se todas as entidades que precisam
representar e armazenar informações estão representadas lá, se a cardinalidade entre elas estão corretas, né? Se os casos de uso estão todos modelados lá, se as relações entre os casos de uso estão corretas, né? Se os atores estão corretos, né? Se, nesse momento aí, a gente já verificar a questão da aplicação do conceito de pacotes, para já trazer mais uma organização em termos do domínio do problema, né? Que pacotes fazem sentido existir, agora que a gente tem uma visão melhor do ponto de vista funcional do sistema, que classes deveriam estar dentro desses pacotes ou não, certo? Em relação à representação dos casos de uso também, tá? E começar a revisitar ali, o diagrama de atividades, né? O primeiro contato que vocês tiveram, é claro, foi o primeiro momento que estava ali aplicando o que a gente viu na aula, né? Mas aí agora começar a olhar como diagrama de atividades para resolver, né, conseguir realizar, conseguir dizer como cada uma das funcionalidades do sistema vão ser implementadas. O que isso significa? Significa lá que a gente vai entregar para o pessoal de programação 3 a modelagem, né, para quê? Para que eles consigam pegar esse primeiro release, que a gente vai considerar a entrega agora do projeto, e conseguir especificar, conseguir implementar as classes, as relações entre as classes, implementar o mapeamento objeto relacional, né, entre esses objetos. Eu não sei se vocês já têm ideia, ou já ouviram falar, né, de algum dos termos aqui que eu estou falando, né, se não tiver, me interrompe e pergunta, tá certo? Não sei se vocês conhecem aí do mapeamento objeto relacional, é quando a gente usa alguns frameworks, né? No caso daqui do projeto, a gente, em programação 3, está usando o Hibernate, que é um framework, né? Que é uma implementação de uma API, uma especificação do Java, que é o JPA, que permite que a gente trabalhe, né? O que vocês estão vendo na disciplina de programa de banco de dados, né? As tabelas, os relacionamentos entre as tabelas, isso mapeado em forma de objetos, tá? Então, significa que a gente vai fazer as operações do que a gente conhece lá como CRUD, normalmente, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Que é um acrônimo para as operações básicas que a gente tem em cima de um objeto que a gente é uma entidade do sistema, por exemplo, um usuário, né? Um perfil, uma compra, e que a gente vai fazer incluir, alterar, excluir e listar. É assim, esse termo CRUD é o acrônimo, né, para a letra inicial de cada uma dessas operações em inglês, tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui? Produzir o nosso primeiro release, certo? A nossa primeira entrega formal para o pessoal de programação 3 da licenciatura, né? Com o mapeamento lá, para cada uma das funcionalidades, né, do que são os diagramas de classe, os diagramas de caso de uso, de pacotes, de atividades, tá? E hoje, né, o que a gente vai aprender lá do diagrama de máquina de estados, tá certo? Vocês conseguiram entender qual é a ideia? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu posso ajudar? A gente tem que adequar os diagramas aos novos requisitos que tem lá no Notion, professora? Isso, isso. Isso aqui vai ser considerada, Murilo, a primeira entrega formal de vocês, né, o que a gente chama o termo de release, né, para passar de programação 3. Significa que vocês vão ter que revisitar os diagramas que vocês construíram, né, e ver se está de acordo ali com as especificações, né, que foram detalhadas ali, para a gente poder alcançar a primeira entrega com a visão de projeto, certo? Certo. Combinado? Então, assim, vocês vão ter mais ou menos aí 2 semanas para poder trabalhar nisso, tá certo? Eu já vinha pedindo, né, que vocês dessem uma olhada lá na documentação e já tentassem ir adequando, né, o que vocês já produziram em relação aos requisitos que estão especificados ali, tá? Mas aí a gente vai ter a nossa primeira entrega formal no dia 6 de março, ou 6 de março, eita, juízo, 6 de abril, certo? Então, a gente tem aí quase que 2 semanas cheias para produzir, tá certo?
E aí, para a gente fazer isso, a gente não vai ter uma aula expositiva na próxima sexta-feira. A gente vai usar esse momento para poder trabalhar nessas construções e eu estou disponível para marcar encontros síncronos com vocês, para tirar dúvidas e acompanhar no que vocês precisarem, tá certo? Tranquilo? E a gente já pode começar fazendo isso na aula de hoje também, tá? Combinado? Combinado. Beleza. Então, bora lá ver o que seria a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu começar aqui. Dessa vez eu estou compartilhando a tela direita, né? Vocês estão vendo tudo. Se não tiverem, me avisem, tá certo? Eu e minhas obras de arte, né? De deixar o microfone fechado, às vezes. Então, bora lá. Hoje a gente vai começar a estudar o diagrama de máquina de estados, certo? Qual o objetivo da gente hoje? Eu estou avaliando aqui se eu vou passar exercício ou não para essa parte do diagrama de máquina de estados. Vocês que vão me dizer aí se vocês se sentem confortáveis em aplicar direto no projeto sem ter um exercício, tá certo? Eu tenho um exercício aqui, que a ideia, sempre quando eu passo exercício para vocês em projeto, é arrumar uma forma de que vocês tentem dar uma fixada ali no que a gente viu na aula, né, e expanda aplicando no projeto, tá certo? E aí, talvez a gente abra a mão aí no que vocês sentirem, né, do exercício. Eu vou colocar o exercício lá, mas aí ele não contar como nota, tá? Para que vocês tenham mais tempo aí para trabalhar no projeto nessa primeira entrega, tá? Eu vou deixar lá disponível para vocês exercitarem, caso possam ter interesse, eu acho interessante, mas aí ele não vai contar como nota, tá certo? E já trabalhar ali na aplicação do projeto, tá? Então, diagrama de máquina de estados, a gente se situando ali dentro dos diagramas que a gente já viu em termos de organização, né, dos diagramas, a gente vai começar a vir aqui nessa parte, né, dos diagramas comportamentais, que é onde os diagramas de máquinas de estados se enquadram, os diagramas de casos de uso que a gente já viu, e o diagrama de atividades que a gente viu na aula passada, tá? E aí, concluindo esse ciclo aqui dos diagramas comportamentais, na próxima aula a gente vai começar, na próxima aula expositiva a gente já vai começar a trabalhar aqui nos diagramas de interação, que são os diagramas em que a gente precisa ali ter uma relação mais detalhada entre as partes do sistema. Como assim, professora? Aqui eu já preciso, por exemplo, conhecer todas as restrições funcionais e não funcionais que tangem a arquitetura, por exemplo, e a relação entre elas com os requisitos funcionais. Por exemplo, para especificar um diagrama de sequência, quando a gente for estudar, é aquele diagrama que eu não sei se vocês lembram, que a gente mostra o encadeamento entre as operações, as classes, a ordem em que esses eventos têm que ser direcionados, né? Que, por exemplo, eu começo com a requisição e aí ela vai passar, né, fazendo associação aí com a arquitetura que está estabelecida na disciplina de programação 3, lá, que eu vou vir de um servlet, que eu vou chamar a camada de serviço, a camada de controle. Então, para a gente poder entrar aqui nessa parte dos diagramas de interação, em que vocês precisam representar e ter conhecimento desses elementos, dessas decisões, eu vou fazer uma apresentação da proposta da arquitetura, né? É um momento em que, nessa disciplina, não é o nosso foco, né, vocês tomarem decisões acerca da arquitetura, tá? Talvez vocês possam ficar se questionando aí, tentando entender a relação entre essas partes. Mas lá na frente, se eu não me engano, daqui a 2 períodos, né, vocês vão ver uma disciplina de arquitetura de software, que aí vai ser o momento em que vocês vão ali realizar o papel que eu estou fazendo para vocês aqui, que é, vocês já conhecem de orientação a objeto, vocês já conhecem bem de padrões arquiteturais, que é o que vocês vão pagar no próximo semestre, vocês já conhecem aí de modelagem UML, já conhecem de requisitos, é o momento em que vocês vão atuar no papel como arquiteto, que é decidir as arquiteturas, ter noção ali de que padrões usar, como usar, tá certo? Então, por isso que nesse momento aqui,
eu estou impondo e trazendo essas coisas para vocês, tá? Porque não é o momento em que vocês têm, né, uma base de conhecimento para tomar esse tipo de decisão. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, bora lá. Tá. O diagrama de máquina de estados, vocês já podem ter visto aí em algum momento, não sei se vocês já chegaram a utilizar de alguma forma, mas ele até que é um diagrama bem intuitivo, vocês vão ver, tá? Tem ali um conjunto de regrinhas, né? Mas ele é bem intuitivo. E é um diagrama que serve para a gente modelar um comportamento, tanto que ele está lá na divisão de diagramas comportamentais, né, onde a gente vai modelar ali o comportamento de um conjunto finito, né, um conjunto de elementos que estão ali representados dentro do diagrama, para a gente especificar ali as transições, né, como é que o objeto se comporta quando ele sofre ações dentro do sistema em um conjunto em que ele está. Muita viagem ainda para mim, professora. É aquele diagrama que vai ajudar a gente a modelar o comportamento dinâmico dos elementos do sistema, né, em resposta a algum evento que ocorreu ali. E quando a gente fala, né, em elementos, né, que a gente vai modelar nesse diagrama, para fixar aí a ideia de vocês, são entidades, classes, casos de uso, tá certo? E quando a gente fala ali em eventos, a gente pode entender como um envio de um sinal, a execução de uma operação, ou simplesmente a passagem do tempo, ou seja, situações em que a gente tenha rotinas ou eventos que funcionam em função do tempo, certo? E esse tipo de diagrama, né, a gente vai estar modelando ali como deve ser o comportamento do sistema quando um evento ocorre, e como ele vai interagir ali, né, com os estados que os objetos podem assumir, naquele problema que a gente está modelando, certo? Significa ali, aí que a gente vai estar modelando objetos, né, ou o comportamento de um caso de uso, tá? O diagrama de máquina de estados, ele tem alguns elementos, que a gente vai ver ali naquela mesma ideia que eu venho trazendo nas outras aulas, que é apresentar alguns diagramas em que a utilização daqueles elementos faça sentido, para que vocês consigam associar melhor, e aí eu vou dizendo ali mais ou menos qual é a ideia de cada um desses elementos. Mas só para vocês saberem, né, a gente tem os estados, as transições, né, os estados a gente tem como em vários outros diagramas que a gente já viu, o inicial e o final, a gente vai ter atividades internas, transições internas, autotransições, pseudo-estado de escolha e bifurcação e união, beleza? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um diagrama de uma forma bem abstrata, né? A maioria dos diagramas aqui eu tentei modelar o comportamento e a ideia das transições de estados do que seria um aparelho de condicionador de ar, um ar-condicionado, né? Que é o que a gente, muitos de vocês, não é possível que, acho que já todos já tiveram contato com algum, já tem ideia mais ou menos de algumas funcionalidades, né? E para poder representar aqui, eu trouxe um condicionador de ar que tem tanto a função de resfriar quanto a função de aquecer, tá certo? Aqui, no primeiro momento, eu trouxe ele de uma maneira bem aberta, pouco detalhado, né? Que é até uma coisa que vocês já devem ter sentido, né? Que vocês conhecendo os elementos da linguagem, o problema que tem que resolver, o mesmo problema, ele pode ser, a mesma solução, ela pode ser modelada e projetada de diversas formas quando a gente fala em termos de abstração, né? Então, para um primeiro momento, eu trouxe aqui ele de maneira mais abstraída, tá? E aí, ao decorrer da aula, eu vou mostrar ele de uma solução de uma outra forma mais detalhada, tá? Então, bora lá. Observem que já aqui de bater o olho, né, mesmo sem que vocês conheçam, né, os detalhes e regras e comportamentos de cada um desses elementos, vocês já conseguem perceber aqui uma ideia de estados, e que esses estados variam em função de algum tipo de ocorrência, certo? Eu não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui, dá para vocês terem, estão conseguindo ver direitinho o diagrama? Sim. Sim. Pronto, então eu tentei aqui, ó, logo baseado aí no que é que vocês já viram dos outros diagramas que a gente já viu até agora, já consegue bater aqui o olho no nó inicial e no nó final, né, que é onde a gente
sinaliza ali, né, o início da leitura, o início da ocorrência dos eventos e o final, tá? E a gente aqui está transitando, né? Eu tenho aqui, inicialmente, o aparelho começa no estado ocioso, e dependendo da programação que ele receber, ele pode entrar no estado de resfriamento ou no estado de aquecimento, certo? Então, aqui, cada uma dessas setas, né, que a gente modela ali, a movimentação daquele estado, né, a gente chama de transições, certo? As transições, elas podem trazer a descrição ou não dos eventos, tá? Isso aqui poderia estar sem nenhum desses textos aqui, tá? Eu coloquei só para vocês terem uma ideia, né, de que, às vezes, a descrição do evento, ela pode ou poluir demais o diagrama, mas também ela pode ajudar a gente a entender qual é a ação que faz a gente transitar entre os estados, certo? Então, inicialmente aqui, né, a gente já pode ver que um aparelho condicionador de ar, né, e o estado de ocioso, ele pode passar para o estado de resfriamento, onde isso pode ter sido acionado lá no sistema através do controle remoto, e eu cliquei lá na função de resfriar e defini um tempo ali que ele deve ficar no estado de resfriamento, certo? E de ocioso, né, eu posso ir também para o estado de aquecimento, através da operação aqui, ó, aquecer e dizendo um determinado tempo, certo? E posso aqui transitar também entre os estados, né, de resfriamento e aquecimento e ocioso. O que significa isso? Né? Significa que, por exemplo, eu liguei lá meu ar-condicionado e eu posso colocar, programar ali uma faixa de temperatura ideal, né, e a partir ali da leitura da temperatura, ele pode estar acionando ou, né, ficando ocioso, né, ou pode estar disparando ali baseado na temperatura, a função de resfriamento ou a função de aquecimento, tá certo? Esses retângulos que a gente tem aqui com a borda arredondada é o que a gente chama de estados, né? Que é o que eu comentei aqui para vocês, tá? Vocês vão ver ali que em algumas ferramentas esse tracinho aqui não aparece, então foi uma coisa que eu não vi como conseguir fazer lá no Planck UML, que é o que a gente vem usando, mas imagine aqui que não tivesse esse tracinho no primeiro momento, tá certo? Tivesse só aqui nome ocioso e resfriamento. Esse aqui é o que a gente chama de estado simples, tá? Ele serve para representar a situação em que um elemento vai se encontrar em um determinado momento durante o processo aqui que está sendo modelado, tá? Então, ele pode representar para a gente ali a espera pela ocorrência de um evento, ele pode representar a reação do sistema a um estímulo, ele pode representar a execução de uma atividade, ele pode representar a satisfação de uma condição, tá? E a gente vai ver, quando um pouquinho mais à frente ali, que ele pode ser classificado como simples, tá? Que é a forma como ele está se apresentando aqui, né? Imaginando aqui sem esse tracinho, né? E ele também pode ter estados internos, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Um outro elemento aqui é o estado composto, né? É um estado em que a gente utiliza aqui essa estratégia para detalhar subestados e as transições entre subestados daquele estado. Significa ali, né, está muito relacionado à questão da granularidade que você está apresentando a informação, né, o detalhamento que você precisa, mas ele serve ali para a gente detalhar, tá? Ao invés de dizer aqui que eu só estou no estado de aquecimento, o estado de aquecimento tem subestados, onde em algum momento eu vou estar me preparando ali para ativar aquele estado, né, e como eu me comporto ali dentro daquele estado. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Ainda está um pouco confuso ou está de boa? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo entender até aqui? Sim. Beleza. Vocês vão me dando ping aí, porque às vezes minha conexão está meio ruim. Aí eu não sei se é porque eu caí ou vocês não estão conseguindo me ouvir, tá? Beleza.
Então, assim, vocês já conseguem perceber essa intenção que esse tipo de diagrama quer comunicar? Eu acredito que sim. Beleza. Então, bora lá. Ver um pouquinho mais. Aí, aqui, eu trouxe essa mesma ideia, o diagrama que eu trouxe mais simples aqui, só que de uma maneira mais detalhada, para a gente conseguir ali ver, né, a presença de outros elementos. Mas aqui, ele está pequenininho e a gente vai dar um zoom aqui em cada parte para eu poder especificar melhor. Mas só para vocês se contextualizarem aqui, ele é o mesmo exemplo do diagrama anterior, que eu mostrei no passo anterior, tá? Dá para perceber aqui que ele é maior, né, do que o primeiro, tá? E a gente vai explorar ele por partes, mas é a mesma modelagem do problema aqui que a gente está trabalhando com o condicionador de ar, certo? Então, vamos ver aqui essa primeira parte do diagrama. Nessa primeira parte aqui, né, a gente já vê a presença aqui dos mesmos elementos, mas batendo o olho a gente já vê a diferença aqui, inicialmente, nas atividades, né, onde a gente pode detalhar, de alguma forma, né, mais aquela atividade, tá? O que a gente tem detalhado aqui, no primeiro momento, é o que a gente chama de atividades internas, tá? As atividades internas, elas são representadas aqui abaixo, né, da descrição do que é aquele estado, né, e elas ajudam a gente a detalhar mais alguns comportamentos ali, que são importantes para a gente acionar ou fazer transição entre os estados, tá? Ela pode ser tradicionalmente ali classificadas em atividades de entry, do e end. Uma atividade do tipo entry, ela é representada assim, a gente coloca o tipo da atividade barra o nome da operação associada com aquela atividade. Por exemplo, aqui, quando eu estou modelando o estado de aguardando a programação, é o estado em que o usuário, né, ligou o aparelho de condicionador de ar pelo controle remoto, tá? Aquilo gerou uma transição no estado, em que agora o aparelho está no estado de aguardar qual a programação que ele vai ter que executar ali, tá? E aí, por exemplo, um estado, uma atividade de entry, ajuda a gente a, por exemplo, especificar aqui que quando eu ligo o condicionador e entro nesse estado de aguardando programação, eu vou solicitar ao usuário que ele informe a programação desejada, tá? O estado de entry é o comportamento, o estado não, a atividade de entry é aquela que representa um comportamento que vai ser executado na mesma hora em que o objeto entrou naquele estado. É aquela mesma ideia, não sei se vocês já viram, já têm familiaridade com a ideia de eventos, com a ideia de triggers, né? Vocês já têm mais ou menos ideia? É como se a gente tivesse aqui esse mesmo conceito, tá? No momento aqui em que ele entra nesse estado, né, eu posso executar uma atividade interna do entry, tá? A atividade do do, que eu não fazia sentido eu representar aqui na forma como eu trouxe para vocês, mas ela é uma atividade ou um comportamento que vai ficar ali sendo executado enquanto o objeto está naquele estado. Significaria aqui uma operação ou algo que o sistema poderia fazer enquanto está naquele estado de aguardando programação, certo? E o outro tipo de atividade é a atividade do tipo end, que é aquela atividade que vai ser executada quando o objeto sair daquele estado. Então, contextualizando aqui para o nosso exemplo, é o momento em que quando eu receber a programação do usuário e sair daquele estado de aguardando programação, porque eu já recebi a programação, que eu vou ter que ali resolver a faixa de temperaturas em qual eu vou ter que manter o ambiente, né? Eu vou aferir a temperatura que o ambiente está naquele momento, para eu poder seguir para os demais passos. Por quê? Dependendo da temperatura em que meu ambiente estiver, eu vou ter que resfriar
ou aquecer o ambiente, tá? Baseado ali na programação que o usuário me passou de uma faixa de temperatura. Tranquilo até aí? Deu para entender qual é a ideia das atividades internas de um estado? Nem sempre, né, vocês vão precisar ali utilizá-las, né, mas é bom saber que existe caso vocês precisem representar esse tipo de comportamento na ideia que vocês estão projetando. Tranquilo? Deu para entender o que seria uma atividade interna? Sim. E os tipos dela? Beleza. Então, seguindo aqui no fluxo da ideia, eu trago um outro elemento para vocês, que é o pseudo-estado de escolha, que a gente já viu ali em vários diagramas que a gente já implementou e desenhou, né? Que ele representa ali um momento de escolha, né? Ele é representado ali por um losango, ou às vezes, dependendo da ferramenta ou do contexto, ele pode ser representado também por um círculo vazio, tá? Que representa um ponto de transição de estados, em que nesse momento aí a gente precisa tomar uma decisão para determinar se o estado vai ser modificado ou não, tá? Ele é apoiado pelas condições de guarda, né? Que são as especificações ali que vão direcionar para um fluxo mais adequado ali para ser acionado ou não, tá? Que aqui são as descrições, né, das ações, aqui no caso desse diagrama, que vão levar a gente para um estado ou outro, né. Então, depois que eu afiro a temperatura, se a faixa estiver dentro da temperatura programada, eu vou ficar ali no estado de ocioso, esperando. Se tiver fora da faixa de temperatura programada, a gente vai ver no outro passo, mais lá na frente, é o momento em que eu vou decidir ou ativar o aquecedor ou o resfriador, certo? Então, essa é o objetivo aqui do pseudo-estado de escolha. Um outro elemento que vocês já podem observar que a diferença é o estado composto. É aquele estado que me ajuda a detalhar subestados associados a um estado em que eu preciso detalhar mais as informações. Não sei se dá para perceber essa ideia, né? É igual em alguns outros diagramas, a gente sente a necessidade ali de detalhar mais um determinado passo, um determinado elemento, tá? Aqui, em um primeiro momento, eu trouxe aqui que o estado desativado, né, em que não está em funcionamento, possa ser porque ele está em um outro estado ali, esperando, tá? Significa aqui que eu estou modelando a situação em que o aparelho condicionador de ar nem está com o compressor ativado, nem está com a resistência lá do aquecedor ativada, certo? Então, aqui, ó, vocês já observam que uma atividade, né, um estado composto aqui, desculpa, atividade não, um estado composto, ela tem um nome, né, diferentemente de um estado simples, né, ela vai ter ali o corpo em branco, como a gente está vendo aqui, a gente também pode utilizar ali um nome inicial, tá, para representar o início, né, qual é o estado de início, se a gente tiver mais outros subestados ali dentro, tá, e a gente já consegue observar aqui uma outra coisa em relação à ação, né, a um estado que pode existir aqui uma autotransição, tá? Uma autotransição é quando ocorre alguma ação dentro do estado, mas que não faz ele mudar para um outro estado, certo? Vamos traduzir aqui, é quando de repente a gente está lá numa ação que vai ser executada dentro daquele estado, mas ela faz gerar saídas, né? Mas não tira o objeto daquele estado, certo? Por exemplo, aqui, enquanto eu estou no estado de esperando, eu estou lá o tempo inteiro aferindo a temperatura, para saber se eu vou, né, precisar sair daquele estado. E o que me faz sair daquele estado, né, é verificar a temperatura, né, se ela estiver fora da faixa programada, eu vou precisar ou ativar o sistema de resfriamento ou o sistema de aquecimento. Mas, enquanto isso, eu estou ali, ó, naquele estado, não significa que o sistema está parado. Significa que ele está ali aguardando uma ação, né, que depende do ambiente externo, que é a mudança da temperatura. Tranquilo até aí? Tranquilo, ele tem um nome diferente ali, né? De exit, em comparação com o de cima, que é end. Isso, eu vou já falar aqui sobre esse elemento, né? Sabe, tu já apontou aqui, que é
um pseudo-estado de saída, né? Lembra que quando a gente viu ali em outros diagramas, a gente tinha formas diferentes de representar o fim daquele diagrama, né? Aí aqui, o pseudo-estado de saída, ele ajuda a gente, ele é representado por um círculo, né? Que pode ter esse xizinho, como tem aqui, ou não, tá? Ele pode ser um pseudo-estado de saída ou um pseudo-estado de entrada. Aqui nesse exemplo, eu estou trazendo um pseudo-estado de saída, né? Que é o círculozinho com o xizinho. E um pseudo-estado, né, de entrada, de saída, serve para a gente representar ali alguns casos em específicos. Aqui nesse contexto que eu estou trazendo, o pseudo-estado de saída, eu estou tentando representar aqui um caso excepcional de erro, tá? Um fluxo alternativo ali dos estados. Significa que enquanto eu estou aqui no estado de esperando, pode acontecer algum erro ali durante a leitura da temperatura e eu não posso mais fazer nada, né? Eu preciso ali de fazer alguma outra coisa que não está dentro do comportamento esperado. Então, eu registro aqui o pseudo-estado de saída, né, que ele sai desse estado caso ocorra ali, por exemplo, um evento alternativo de erro na leitura. Beleza? Beleza. Então, o fato dele ser representado ali, o pseudo-estado de entrada ou de saída, é a presença ou não do X. E aí vocês podem ficar me perguntando, né? Quando é que eu represento um pseudo-estado de entrada? Você pode usar essa estratégia aí para representar, por exemplo, alguma condição em que eu não preciso executar os outros passos para entrar nesse estado, tá? Há alguma condição em que o objeto já entra direto ali naquele estado sem necessariamente ter que ter passado pelos outros, tá? Quando a gente modela um fluxo de negócio, nem sempre ali um caso de uso faz com que a gente passe por todos aqueles estados imaginários, certo? Na verdade, vocês vão perceber ali que, em muitos casos, um diagrama, né, de máquina de estados mostra ali a interação entre vários casos de uso dentro do mesmo sistema. Dá para perceber essa ideia? Posso usar ele para modelar tanto só um caso de uso, né, mas também a relação entre todos eles ali dentro de algo que é importante dentro do sistema. Certo? Certo. Bora lá. Aí aqui passando para outra parte do diagrama em que eu modelo ali os estados e as transições entre utilizar o aquecedor ou não, né, e reportar o estado de erro, a gente vai ver aqui mais a fundo, tá? Vou trazendo aqui uma visão mais para perto, né, já dá para ver aqui que eu trouxe, né, a modelagem do estado composto detalhando né, estados dentro de um estado maior, né? Então, desculpa, quando eu não estou no estado, deixa eu voltar aqui, no estado de desativado, né? Eu posso estar aqui no estado de ativado, né? Onde no estado de ativado eu posso estar, né? Executando ali os comportamentos relacionados ao aquecimento ou ao resfriamento, tá? Então, vamos detalhar aqui o que seria o do aquecimento. Vamos dizer que no fluxo lá de decisão, né, foi decidido lá que a gente ia iniciar, né, o estado de aquecimento, e o primeiro estado ali seria, eu preciso ativar, a gente precisa ativar ali a resistência, né, para poder aquecer. Então, quem inicia ali a operação, né, o gatilho ali para entrar nesse estado é pedir para iniciar o sistema de aquecimento por um determinado tempo, tá? Então, aqui eu já consigo detalhar ali qual é a operação e que parâmetro eu tenho que passar, por exemplo, tá? E aqui, quando eu entro no estado de ativando a resistência, eu especifiquei aqui, a danada da seta ficou em cima, mas eu especifiquei aqui dois estados, duas atividades, né? Um entry e um end. Quando ele entrar no estado de ativar a resistência, ele vai ligar a resistência. E quando ele sair desse estado e ativando a resistência, ele vai notificar ao sistema que a resistência está ativa, certo? E ele sai de ativando a resistência para aquecendo quando o sistema de aquecimento for iniciado, certo? E aí eu vou para o estado de aquecendo. Quando eu estiver no estado de aquecendo, né, logo quando eu entrar nesse estado, eu vou iniciar ali um comportamento que vai aferir a temperatura para mim. E aí, em cima disso, eu vou ficar aqui no estado de aquecendo, né, enquanto a temperatura
que foi estabelecida como alvo não foi alcançada. Então, vou ficar aqui nessa autotransição, tá? E aí, quando a temperatura for alcançada, eu vou sair do estado de aquecendo para o estado de desativando a resistência, tá? Porque eu não preciso mais estar com a minha resistência ativada, tá? Então, quando eu entrar ali no estado de desativando a resistência, no entry eu vou pedir para desligar a resistência, né? E vou ficar ali naquele estado, né, o tempo todo ali aguardando até desativar a resistência, porque dentro do comportamento que eu modelei, eu não quero que a gente corra o risco de eu sair daquele estado e eu não ter a certeza que ela foi desligada, certo? Por isso que eu modelei como uma atividade de do, tá? Enquanto ela estiver ali, ela vai ficar aguardando, né, que a resistência seja de fato desativada. E aí, na hora que essa condição for satisfeita, né, eu vou sair desse estado e notificar que a resistência está inativa. Eu posso sair desse estado e aquecendo caso ocorra algum erro durante a operação de aquecimento, tá? O resistor não respondeu, eu não consegui desligar o resistor, ou o que for, eu vou entrar no estado de erro, tá? E aí, naquele estado de erro, enquanto eu estiver no estado de erro lá, eu vou ficar exibindo o código lá de erro, esperando a ação do usuário, tá? E aí é onde termina meu fluxo. Ó, eu vou ficar ali esperando até alguém tomar alguma ação sobre aquilo ali, tá? E aí a pessoa vai lá no manual, vai ver pelo código de erro o que é que tá acontecendo e o que é que ele pode fazer, certo? A mesma coisa para o estado de resfriando, tá? Que é quando for solicitado ali o início do resfriamento, eu vou ativar o compressor. Quando eu entrar no estado de ativar o compressor, eu vou ligar o compressor e quando eu sair, eu vou notificar que ele foi ligado. Quando o compressor for ligado, eu vou para o estado de comprimido. E aí vou notificar lá que o estado de compressão foi iniciado, vou ficar aferindo ali a temperatura, e enquanto a temperatura não for alcançada, né, eu vou me manter no estado de comprimido, tá? Mas aí, quando o cenário lá já atender ao que eu tenho que atingir da minha temperatura alta, eu vou sair desse estado para desligar o compressor, tá? Vou notificar que o compressor foi desligado e a temperatura foi alcançada e vou precisar ali desativar o compressor. E a mesma coisa aqui que eu posso sair por um estado de erro. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos a ideia? Ficou alguma dúvida? Essa parte ficou mais entendível. Entendível, né? Aí tem um outro estado interno, né, que não é uma action, tá? Que aqui eu não trouxe, mas seria um estado. Lembra que a gente falou aqui das ações dentro de um estado, né, que pode ser entry, do e exit. Quando eu represento aqui uma operação sem esses estereótipos de do, de entry e end, é quando eu estou representando ali a ação, uma ação que faz aquele estado mudar, tá? Essa é a diferença só. E a gente chama de estado interno ao invés de ação. Beleza? Ô, professora, quando eu falei daquela dúvida do end e etse, também foi porque às vezes tem um end nesse textinho aí de dentro e às vezes tem exit. Aonde aqui? Ativando resistência no entry. Tem um entry e um end no aquecendo. Aí Pronto, no outro aqui. já tem um entry e um exit no Pronto. ativando o compressor. Então, isso aqui foi erro meu de digitação. Vê se sabe, tu ignora. Ah, tá bom então. O certo é exit, não é end, não. Obrigada Ok. por observar, eu nem tinha observado isso. Eu vou corrigir lá no diagrama que eu vou compartilhar com vocês e corrijo aqui no slide, tá? Valeu. Valeu. É porque lá no Plato ML, ele não tem esses estereótipos padrões lá. Você pode colocar qualquer informação ali, como se fosse um texto, sabe? Ele não é um elemento semântico dentro da linguagem. Aí eu errei quando estava escrevendo. A maioria tem exit, né? E só ali que está end. Foi isso que aconteceu.
E aí, quando eu escrever uma operação ali, sem nenhum desse prefixo aqui, vamos dizer que isso aqui é um prefixo, significa que é a ação-alvo que vai fazer aquele estado sair para um outro estado, sabe? Aí isso aí, às vezes, você fica meio, como usar isso, né? E aí, à medida que vocês forem lá, que a gente for implementando no projeto, vocês vão desenvolver o feeling de quando usar uma action, né? Um estado interno ou uma atividade, certo? Mas inicialmente é confuso mesmo o feeling de quando usar, tá? Beleza? Beleza. Era isso. Aí eu precisava representar aqui uma outra possibilidade, que é um pseudo-estado de história. E eu não consegui ali, a um momento rápido, dar uma forçada de barra ali naquele diagrama para encaixar esse elemento. Então, para não confundir a cabeça de vocês, eu trouxe um outro exemplo aqui, em que eu preciso fazer ali, representar o pseudo-estado de história nesse contexto aqui. O que é esse contexto? É um contexto em que eu preciso, dentro de um sistema de e-commerce, por exemplo, selecionar ali um produto de uma categoria para aplicar, um percentual de aumento sobre aquele produto, tá? Então, eu vou aqui selecionar a categoria do produto, vou selecionar ali o percentual de aumento que eu quero aplicar em um determinado produto daquela categoria, tá? E aí eu entro no estado de calcular o novo valor daquele produto, tá? Então, eu vou, dentro da categoria, selecionar o produto, vou aplicar lá o percentual do aumento e ali vou atualizar o produto, certo? Vamos dizer que por qualquer motivo que seja, né, eu precisei suspender ali aquele processo. Eu não vou terminar ele ali naquele momento. Qualquer motivo que seja ali dentro de um contexto do negócio, tá? Então, eu posso suspender ali aquele produto enquanto eu não terminei de aplicar ali o que seria o cálculo do novo valor, tá? Então, com aquele fluxo suspenso, né, a forma de eu utilizar um pseudo-estado de história, né, que é representado por esse H através de um círculo, ele me ajuda aqui a representar nesse contexto que eu posso pular essas duas etapas aqui e retomar da onde eu estava parado. Ele serve somente para isso, né? Ele serve para representar, né, que ali houve uma interrupção e que ela pode ser retomada ali do último estado anterior que estava ali aquele objeto quando a atividade foi suspensa, certo? Beleza? Vocês também podem encontrar em um outro momento esse mesmo H aqui representado com um asterisco junto. Significa que aquele estado que vai ser retornado pode não ser um estado simples, pode ser um estado composto, em que a gente tenha vários subestados e aquela recuperação tem que considerar que existem subestados ali dentro. Serve somente para isso, tá? Tranquilo até aí? Nem sempre vocês vão precisar representar ali. Eu, na prática, nunca precisei usar, mas dependendo do contexto e do grau de complexidade que tem ali o processo que você está modelando, né, você precisa ali lidar com interrupções e orientar ali a quem vai implementar aquela funcionalidade, aquele caso de uso, né, indicar para ele que é possível ter havido um tipo de interrupção em que você precisa recompor o estado daquele objeto ali e continuar da onde parou. Serve somente para isso, tá? Professora, Oi, Murilo. no caso, essa bolinha do H, o pseudo estado de história, ele serve para marcar que uma tarefa pode ser pausada, é isso? Isso, que pode Entendi. haver ali alguma interrupção que vai deixar ali o seu objeto num determinado estado, né, que aqui no nosso exemplo é o estado de produto suspenso, né, e que em algum momento ali, aquela máquina, né, aquele conjunto de operações ali que vai fazer mudar o estado daquele objeto seja retomada, tá? E aí você precisa, por exemplo, o que significa na prática? Você precisa reconfigurar o objeto ali para seguir aquele fluxo que foi interrompido, por exemplo, tá? Então, isso seria, por exemplo, um cenário de uma
é uma loja de vendas, por exemplo, não é? Por exemplo, a Isso. venda ela teve um problema e precisou ser retomada, seria isso? Isso, ou sei lá, algum item no estoque faltou, ou o atendente que estava ali atendendo se machucou, sei lá, ou alguma coisa, e aquele produto ali, aquela operação ali está suspensa e vai voltar depois, tá? Isso pode significar, em termos de decisão do projeto, que você pode, né, indicar ali que um estado transitório de um objeto ele precisa ser armazenado ou recomposto, né? Ou você atentar ali que ele não está num fluxo normal de execução e que ele pulou ali algumas etapas que ele já fez antes, sabe? Serve para a gente expressar esse tipo de coisa, Entendi. Bem interessante né? isso aí. Pode ser aplicado É, no nosso em caso. vários exemplos. E aí, né, é bom vocês saberem que existe, né, que não necessariamente é obrigado a usar, mas caso você precise exprimir esse tipo de comportamento, ele serve para isso, tá? Vocês vão ver aí que a gente está vendo todos os elementos, mas não necessariamente vocês usem todos, né? A minha ideia aqui é trazer com esse conceito de anatomia uma chuva das possibilidades, né? Para que vocês fiquem aí no seu subconsciente por algum momento que já ouviu falar de alguma coisa que dá para fazer, né? Mas aí vocês só vão fixar mesmo, revisando o conteúdo, lendo e aplicando na prática, tá? Ô, professora, Olha, e, sabe? e como no diagrama de atividades não é necessário fazer em todos os casos, não, né? Não, não. Então, a Você vai gente, já que o escolher nosso é do tracker de dodóis, a gente poderia utilizar naquela parte de avaliação, né? Se foi exatamente. avaliado, não avaliado ou reavaliado. Como é que está o estado ali daquele evento de dodói? Ele está em preenchimento, não está? Ele já foi avaliado pelo profissional de saúde ou não, né? Ele ainda está ocorrendo ali, eu estou conseguindo registrar coisa, mas aí, quando eu tiver uma determinada ação, dizer, ó, dei um fim àquele dodói, o que significa dar o fim àquele dodói? Significa que eu já recebi um diagnóstico? Significa que eu não posso mais incluir eventos ali dentro, né? Aí é o diagrama que vai te ajudar ali a modelar o comportamento, né, que vai fazer com que os casos de uso interajam, né, e causem um determinado estado ali no que seria um dodói, né? Beleza? Beleza. Então, bora lá. Um outro elemento que talvez vocês tenham sentido falta e a gente já tenha visto logo de cara em outros diagramas é a barra de bifurcação e união, né? Que no caso aqui do diagrama de estados, né, ela vai ajudar a gente a representar situações em que a gente precisa que estados paralelos ocorram, tá? Então, um exemplo aqui, acho que foi o exemplo que faz mais sentido que eu encontrei, e talvez quem consiga perceber mais, sei lá, seja alguém que já dirigiu, mas significa aqui que eu trouxe, por exemplo, eu estou dirigindo um carro e em algum momento, né, eu acelerei, mas vai acontecer uma situação em que eu preciso trocar de marcha, por exemplo, ou né, já troquei a marcha e preciso seguir, né, aplicando o conjunto de ações para que o carro continue trabalhando. Então, vamos dizer ali que eu tô acelerando, né, e fiz a troca de marcha e eu preciso, ao mesmo tempo, soltar a embreagem e pisar no acelerador, tá? Para depois seguir o fluxo normal de dirigir o carro, certo? Então, essa barra de bifurcação e união, a gente já viu que elas não acontecem sozinhas, né? Sempre que aparece a barra de bifurcação, tem que aparecer a barra de união, que vai indicar que a gente voltou para o fluxo normal e saiu da execução paralela ali daqueles dois estados, tá? Significa que traz para a gente a possibilidade, né, de aplicar mais de um estado no mesmo objeto naquele momento, certo? Aí depende do caso de negócio que a gente precise modelar, mas é para vocês saberem que existem essa possibilidade, tá? Beleza? Beleza. Pronto. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, pessoal. Vocês vão ver que em alguns exemplos aqui, a gente pode descer o nível de detalhamento de dizer se esses dois processos paralelos, eles são síncronos ou assíncronos, quando a gente traz aqui uma bolinha no meio, ligando os dois com um asterisco dentro, tá? Mas não é muito comum a gente observar esse exemplo. Eu nem consegui dar uma forçada de barra aqui no exemplo naturalmente, mas aí eu estou registrando para vocês que existem, tá? E uma outra forma aqui, que a um primeiro momento pode ficar confuso, né,
que é você representar aqui esse paralelismo como se fosse por raias, que a gente faz lá no diagrama de atividades. Lembra daquela ideia de raias? Se você não quiser usar aqui o nó de bifurcação, você pode usar aquela representação de raias, para representar aí estados paralelos, certo? Professora, É, rapidinho. menino, pode dizer. Acho que eu viajei um pouquinho aqui. No caso, as duas tarefas são executadas em paralelo, mas Ao como é, mesmo tempo. aí como é que ela junta os dois estados em um só para virar aquele dirigindo o carro ali de baixo? Pronto, É, significa que aqui não tem um nível de detalhe maior, né, o que está dificultando a sua compreensão, né, mas o que eu queria trazer aqui é que esses dois eventos ocorrem em paralelo, né, aqui eu não estou especificando se um acontece antes ou depois do outro, né, eu poderia dizer aqui que eles são síncronos ou assíncronos, tá, mas, por exemplo, eu estou acelerando, né, e precisei trocar de marcha, né, aí, para trocar de marcha, eu tenho que enfiar o pé na embreagem, né, e aí engatar a marcha, e depois que eu fizer isso, tá, eu preciso ir tirando o pé da embreagem e pisando no acelerador, né, são eventos que vão ocorrendo, no caso aqui, paralelamente, mas não em sincronia, né, porque se eu ficar soltando a embreagem e pisando no acelerador ao mesmo tempo, vai gerar um comportamento não legal, que é fazer aquele barulho de aceleração extrema, que o carro não precisa daquilo, né. Mas aí, quando eu terminar, né, de soltar o pé na embreagem, né, eu vou continuar acelerando e dirigindo o carro. Acho que talvez aqui faltou, né, um detalhamento maior, mas era esse comportamento que eu queria especificar aqui de uma maneira mais abrangente, só mesmo para dizer aqui que existe essa possibilidade de a gente modelar estados, né, que ocorrem ao mesmo tempo, de maneira síncrona ou assíncrona. entendi. É porque na minha cabeça eu fiquei confuso com o seguinte, por exemplo, se eu tivesse um produto, não, melhor, fosse uma venda no caso, aí ela tivesse um estado concluído e não concluído. Era essa a minha dúvida. Ué, como pode ele ter Pode dois ser estados? concluído, não concluído, e pode ser, por exemplo, suspenso, porque algum item do seu pedido disse que estava lá no estoque e não estava mais, por exemplo. Aí ele vai ficar lá no estado de autotransição até que aquele item seja reposto no estoque, e aí você volta para concluir a venda, por exemplo, né? Se for nesse Então, o contexto que estado você está falando. de transição seria ele ficar aguardando por uma alteração externa, no Por exemplo? exemplo, poderia sim ficar ouvindo lá se o estoque mudou, desde que o cliente, por exemplo, esteja na condição lá da regra de negócio que ele aceita ficar esperando, né? Se ele não aceita ficar esperando, você poderia cancelar, fazer o estoque da nota, por exemplo, né? Ter que modelar ali um conjunto de cenários alternativos. Então, é uma espécie de sondagem, no caso, né? Do É, estado. isso, você poderia ter um autorrelacionamento, pode ter nós de bifurcações que vão te ajudar a modelar aquela condição, né? E mais aproveitando o contexto, né? Que vocês entendam que não existe ali uma modelagem que é a certa ou a errada. A gente só vai saber dizer isso analisando ali o caso de uso. E pode ter sido somente uma decisão sua, como projetista daquele caso de uso, seguir por um caminho ou pelo outro, entende? Essa é uma das coisas mais difíceis, assim, difíceis da análise e do projeto, né? Que é tudo uma forma de registrar decisões, não necessariamente só o que é certo e errado, sabe? Por isso que gera em vocês muita angústia ali de que elementos usar, às vezes, de como colocar aquilo ali, né? Você fica logo com medo de estar colocando errado, né? Pode acontecer, né, casos de errar, se você usar semanticamente ali o componente da forma errada, mas aí você tem que analisar juntamente ali qual é o comportamento esperado, né, para você poder dizer se está certo ou errado, não simplesmente só pelo uso do símbolo ou do elemento, sabe? Não sei se vocês já conseguiram sentir essa ideia. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida aí acerca do diagrama de máquina de estados, qual a ideia dele e como a gente pode usar, né? E aí, o próximo passo seria a gente seguir naquela sequência lá de ir para a prática e começar a tentar aplicar ali no projeto e eu suportando vocês ali, tirando a dúvida e tal, na execução do diagrama para o projeto de vocês, certo?
Professora, antes da Vai, senhora Murilo. fazer essa breve transição aí, posso fazer uma pergunta ali, voltando sobre a questão do controle Claro, do losango? dá. Certo, vamos lá. Vou botar aqui. Aqui, por exemplo. Aí, como é que funciona isso aí? Isso é um método, do lado embaixo? Isso aqui pode estar representando um método, pode estar representando uma ação externa, né? Ele pode estar representando algum ponto de condição, né? Para fazer aquele estado mudar, sabe? E aí a condição de guarda é que vai dizer como ele sai daquele estado. A condição de guarda é esse detalhamento aqui, por exemplo. Quando eu estou aqui, né, que eu saí do estado de aferir a temperatura, se a temperatura estiver dentro do programado, eu vou ficar ocioso ali, esperando que aquela faixa modifique, né? Mas se a faixa da temperatura está fora do que foi programado, né, aí eu já vou para acionar ou o resfriador ou o aquecedor. Ou se eu estou aqui no estado de esperando, né? E ali a temperatura passou a ser diferente do planejado, eu posso voltar ali para aquele fluxo de decisão, né? Para decidir se eu vou acionar o aquecedor ou o resfriador, sabe? Aí não sei se deu para ter uma ideia melhor de quando Sim. aplicar. Eu acho que eu entendi agora. No caso, seria um while true aí. Não, não. Pode ser um while true, pode ser um switch É, case, pode representar esse tipo de estruturas de decisões, sabe? Perdão, eu me expressei mal. É porque eu falei while true, mas eu vi aqui que tem um prefixo nas funções, que é o on, né? Aí, como se trata de um Isso. evento, não pode ser alguma coisa assíncrona. A forma como eu modelei aqui, sim, mas aí você pode usar, né, o detalhamento dessa expressão de guarda ali para expressar melhor se aqui no switch case, se é um while, se foi um evento externo, né? Não existe, assim, especificamente, como a gente viu no diagrama de atividades, um estereótipo específico que eu possa aplicar para dizer se foi de uma ação ou se foi de um evento, né? Lembra que no diagrama de atividade a gente consegue esse nível de detalhe maior? É, Então, se lembro. você sente a necessidade de especificar isso, aí você já traz para a sua composição de diagramas o diagrama de atividades, por exemplo, entende? É por isso que às vezes a gente precisa de mais de um diagrama para expressar a forma como uma funcionalidade deve ser implementada no sistema, sabe? Entendi. Ficou claro isso aí. Professora, só mais uma duvidazinha, uma coisa Pode bem, dizer. bem simples. Eu percebi que há um padrão ali, né? A senhora, pô, nessa lógica da aplicação, parece que está lidando mais com eventos. Então, para ficar claro para a pessoa que está lendo, seria um padrão assim, colocar o prefixo on na frente? Aí cabe a sua decisão ali como projetista, né? Tentar amarrar algum padrão associado no projeto para representar melhor aquilo ali, né? Como foi bom que já deu para você entender que eu estou usando aqui a ideia baseada em eventos, por exemplo, né? Apesar de não ter nenhum estereótipo que me diga como fazer aquilo, representar, mas só pelas condições de guarda que eu escrevi, né? E o detalhamento das transições, quem vai ler aquilo ali já bate o olho e já consegue assumir ali um monte de coisas importantes para poder implementar aquele comportamento, sabe? Entendi. É porque isso aí é bem corriqueiro. Eu vejo isso direto no JavaScript, as funções com prefixo on, né? E eu sei lá o que é um evento. Quando eu bato o Uhum. olho aí, eu já vi também, né? Aí, por isso que a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente for na disciplina, né, de arquitetura de software, todas essas decisões que a gente está inferindo aqui, né, elas vão estar registradas no diagrama, lá vai o diagrama, no documento de casos de uso, sabe? Já Sei. vai estar amarrada pelos requisitos não funcionais, atributos de qualidade da arquitetura que a gente tem que suportar, que a gente vai estudar mais lá na frente, beleza? Beleza. Mas é a forma de mostrar como tudo se liga, né? A gente precisa ali ter um monte de conhecimento prévio para poder, né, saber extrair ali o que melhor o diagrama tem a ajudar a gente na hora de implementar. Beleza? Beleza. Eita. Mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Ou tá mais confortável na medida do possível agora? Não, agora tá perfeito. Eu entendi isso aí. Ficou bem claro.
Beleza, minha gente. Então, vamos lá transicionar para a aula no Discord. Vamos. Eu vou parar aqui a gravação. Assim que ele liberar para mim, eu coloco lá no